Depois de 1 milênio, 450 mil dias, estamos aqui novamente para poder trazer conteúdo de qualidade pra vocês. Mais do que isso, conteúdo de qualidade, não é só isso não, calma aí também. Tava eu aqui zerando Elden Ring numa conta nova, né, uma buildzinha diferenciada que eu resolvi fazer aqui. Passando por Liurnia eu pensei, cara, odeio o mago pra cacete. Como é que será a história dessa galera? Tipo, pô, cada lugarzinho tem história. E fora da história padrão do Elden Ring, no caso que tipo, a graça caiu do céu e simplesmente implementou o idealismo deles e quase todo mundo seguiu e saiu subjugando quem era contra, até a queda deles, que no caso os Maculados vieram pra conseguir derrubar o Império da Graça, onde veio o Godfrey, os Maculados, a gente, que no caso é por onde passa a nossa história. Tem umas cidadezinhas aí em volta que no caso tem história também, por exemplo, Liurnia. Liurnia tem uma história da hora, apesar de eu odiar mago. Deixa eu te contar. Tempos primórdios antes da grande academia ser levantada. O que aconteceu? Grupo de pesquisadores, que são chamados de astrólogos, eles acharam algumas pedrinhas que pareciam não ter origem na Terra, que no caso vieram do cosmos. Não era algo das terras intermédias que já tinha lá, ele veio de fora. Essas pequenas pedrinhas, esses minérios, como eu vou chamar de minérios, eles tinham o poder e os princípios espaciais. Permitiriam a quem utilizasse, com o conhecimento adequado, a canalizar e utilizar esse poder como seu. Então essas pedrinhas foram botadas na ponta de cajados e utilizado como armas. No caso seria essa magia aqui. A principal magia aprendida após vocês conseguirem adquirir o conhecimento das pedras pedrilhantes. Após esse conhecimento ser descoberto, muitos e muitos astrólogos começaram a notar o desenvolvimento de dois astrólogos em específicos. Um deles, Azur, que no caso era proeficiente em magia de cometas, e o segundo, Lusat, que ele era proeficiente em magia meteórica. E como eu falei antes, enquanto mais se aprofundava nos seus estudos, mais pessoas se interessaram pelo poder das pedras pedrilhantes e começaram a se tornar seus discípulos. Aí sim foi fundada a Academia de Raia Lucaria por esses dois grandes astrólogos. Seguindo esse estudo aprofundado após a academia ser formada, foi criada subdivisões, mas isso é um pouco mais à frente. Eles perceberam uma coisa nas pedras: se elas forem adicionadas próximo ao seu corpo, principalmente a sua cabeça, a sua aptidão mágica ela melhora drasticamente. Dito isso, eles começaram a desenvolver essas coisinhas aqui, as coroas pedrilhantes. Olívinos, no caso, seria uma das 4 classes que foram desenvolvidas ao decorrer dos estudos da pedra pedrilhante. Anota aí o nome das 4 classes que foram criadas. Primeira, Carolos, que no caso eram eficientes e pedras de cometas, seguidos no caso pelo astrólogo azul. Olívinos, que no caso é esta cor que eu estou utilizando agora, que no caso eles são proeficientes na magia meteórica. Lerudas, que no caso seria a terceira divisão, que esses eram um pouco mais como andarilhos. Eles acreditavam que se somente ficasse dentro da academia, adquirindo conhecimento e se desenvolvendo, ele não ia chegar no ápice da magia dele. Então ele decidia ir para as terras intermédias, ficar rondando por lá e ficar adquirindo conhecimento também por conta própria, não somente dentro da academia. Aí esses no caso eram proeficientes em magias noturnas, por exemplo, ocultação, stealth, quase assassinos da magia, por assim dizer. Invisibilidade, tanto de personagem quanto de armas, aquelas magiazinhas sorrateiras. E a quarta casa seria Haima, que no caso eles são focados em batalha em si. No caso, os magos de batalha. Por exemplo, este carinha aqui, deixa eu ver se eu consigo estar invocando ele. Este é um perfeito exemplo do mago de uma casa de Haima. Ele utiliza a magia dele para causar impacto dentro da batalha. Esse tipo de magia aí, no caso, seria específica da casa de Haima. Magia canalizada para causar o máximo de dano em batalha. Deixa eu ver se dentro eu consigo ver onde é que tá as pedras. Possivelmente em cima da cabeça. Dá pra ver as pedrilhantes nos olhos e em cima da cabeça também. É só que tem um pequeno porém nessa exposição contínua a essas pedras pedrilhantes. Por um lado, ela vai melhorar muito a aptidão física da galera que estuda os feitiços, só que por outro lado, ela tem um efeito muito parasitário. Então pode acabar acontecendo o que aconteceu com esse carinha aqui com você. Olha só. Pedrilhante em volta dele tá cheio, e dá pra ver que não é natural. Por ele ter devorado vários estudiosos da Academia de Raia Lucaria, isso acabou acontecendo com ele. As pedras acabaram virando parasitas no seu corpo, e ele é infectado com isso. Vamos ver agora se a gente consegue fazer a identificação por dentro dos portões da academia. Bom, entrando aqui na Academia de Raia Lucaria, vamos ver se a gente consegue fazer a identificação das 4 casas aqui dentro. Se eu não me engano, dentro da Academia de Raia Lucaria dá pra ver 3 tipos de casa. Primeiro deles, estudiosos iniciantes, Calouros. E esse daí, no caso, ele já é da casa de Olívinos. Ele, no caso, tem a magia meteórica, vários estilhaços de pedrilhante. Rajada de cometa.
Presta bem atenção nesses caras. Tá vendo que eles roubam sua mana? Então, isso daqui também são estudiosos, são alunos da academia. Diferente do caras que a gente acabou de encontrar lá atrás, eles não tiveram tanto sucesso assim com a magia, então... isso aí aconteceu com eles. Lá embaixo tem uma coisa interessante, uma área de mineração que não vai ter somente esses alunos que não se deram bem com a magia, mas outros personagens inúteis que passam despercebidos, mas um tanto quanto importantes até. E esse daqui, no caso, é o perfeito exemplo da casinha de Iraima. Isso aí. Esta localidade aqui é importante também, onde foi deixado o lobo do Radagon. Bem deste lado, um pouco mais acima, a gente pode ver eles. Isto, no caso, são os... como eu posso dizer? Cada rei que pisou aqui dentro da academia de Raia Lucaria. No caso, astrólogos que conseguiram se destacar dentro da sua equipe. Um pouco mais à frente, Renala, que no caso é a atual rainha de Raia Lucaria. Temos esta mulher que eu ainda não reconheço. Eu acredito que essa parte aqui seja da família real, a família cariana, mas não vou presumir nada. Esses dois aqui que estão juntos, eu acredito que sejam eles, que no caso o Azul e o Lusat, os fundadores. Os demais eu também não reconheço. Pode ser que eu esteja deixando alguma coisa escapar, mas eu só vou falar o que eu sei. Esses dois juntos possivelmente são Azul e Lusat. Renala, claro. Eu acredito que depois dessa pilastra pra cá, seja a família cariana. Tem um certo local que eu quero chegar. No tempo de Azul e de Lusat, eles estavam em uma busca incessante por poder. Isso levou eles a fazerem umas coisinhas meio que duvidosas. Eles também tiveram um efeito parasitário igual aquele dragão, só que foi um pouco mais diferente. Eles conseguiram manter um pouquinho de humanidade ainda junto deles. E chegamos. Nossa, que filho da... Bem atrás dele tá a maior merda que eles fizeram. Isso daqui que vocês estão vendo na tela é um experimento de Azur. Eu não sei se o Azur e o Lusat trabalharam juntos nessa parte, mas eu acho que sim. É a junção de vários estudantes comprimidos dentro dessa bola de carne e pedra, que seria um experimento que foi utilizado para conseguir imitar o poder do cosmos. Então, se você observar, até consegue ver um pouco do espaço em si rondando esse lugar. Mas não deu muito certo não, porque isso daqui foi a carta de demissão dos dois. Apesar deles terem fundado a academia, no caso, eles foram expulsos também por conta desse experimento, porque eles já eram taxados como lunáticos ou perigosos. Como é que foi a expulsão deles? No caso, depois da Renala ter tomado o poder, tomado entre aspas, né? Ter conseguido o poder, ela se destacou dentro da academia, conseguiu evoluir bastante até chegar no patamar de rainha. Depois disso, toda a família dela foi taxada como nobre, por assim dizer. No caso, eles conseguiram um patamar muito grande politicamente. Então, eles começaram a influenciar tudo, toda a Liurnia. No caso, como ela seria a feiticeira mais forte, então não teria muito o que fazer. Ela cultuava a lua, no caso a magia dela era a magia lunar. Ela conseguiu equiparar a pedra pedrilhante com os princípios lunares, conseguiu criar a magia dela da lua. Vendo que os caras estavam fazendo merda, expulsou os dois e esse lugar ficou aqui. Depois que ela tomou o poder, várias raças vieram pra cá. A família cariana, que no caso seria a família da Renala, ela acolheu qualquer raça que jurava, no caso, lealdade a eles. Disponibilizariam dos recursos pedrilhantes para essas pessoas que seriam apoiadores. Por exemplo, cavaleiros carianos. A elite da elite, no caso, conseguiram chegar a um patamar muito alto. Eles ganhavam armaduras, armas, escudos com espadas pedrilhantes. No caso, um exemplo delas aqui. Conseguir um status de elite lá dentro, você ganha uma dessas. Ignora a troca de skin, eu acabei de acordar pra continuar o vídeo, então vamos nessa. Aconteceu umas paradinhas um pouco desagradável, por assim dizer. Bom, na mesma época que isso estava acontecendo, a Ordem Áurea estava se estabelecendo, que no caso seria a ideologia principal da lore de Elden Ring. A Marika, o Anel Pristino, o Radagon principalmente. Então eles não gostaram muito da ideia de alguém tá tomando poder e não ser eles. Porque, diferente da família cariana, que acolheu todas as raças que queriam jurar lealdade a eles e deu poderes pedrilhantes para eles utilizarem e se tornarem cavaleiros e úteis para a família, a Ordem Áurea eles escravizaram todos que eles achavam inferiores a eles. Um exemplo disso, no caso, são aqueles gigantes que ficam puxando as carroças com uma estaca travada no peito deles. Então foi iniciado um ataque contra Raia Lucaria. E quem estava liderando esse ataque era um guerreiro de cabelos ruivos chamado Radagon. Exatamente uma treta com a nossa queridíssima Renala. Os dois acabaram se apaixonando. Tiraram aquele X1 sincero, gostaram um do outro e pum, se apaixonaram. A partir desse momento, começou o estabelecimento dos dois poderes. Uma parte importante, o Radagon, ele aprendeu parte da magia de Raia Lucaria, no caso, e implementou nas suas
estilo de luta também. Mas tem uma informaçãozinha bem legal da gente poder citar nisso. Eles estavam numa treta muito grande. Não poderia simplesmente eles chegarem lá, acabou, vamos ignorar todas as mortes que aconteceram aqui nessa treta, vamos seguir com a vida. Então eles tiveram a seguinte ideia. Eles decidiram fazer um voto. E esse voto do Radagon aconteceu bem aqui, na Igreja dos Votos. O Radagon se banhou com o líquido do Orvalho Celestial para conseguir eliminar cada maldade que ele fez antes. A partir dali, quando ele se arrependeu, aí sim ele conseguiu se juntar à Academia de Raia Lucaria e aprender seus ensinamentos. E começou a implementar junto ao seu exército. Uma parada importante que a gente pode perceber é que a imagem central deste local é um dos cidadãos de Noxtella, e no caso Nox. Temos o Mirielzinho também, que ele não, ao meu ver, ele não tem muito sobre a academia, mas ele é um dos votos também. Se aprofundando um pouco mais na história de Radagon e Renala, no caso, eles se casaram, tiveram 3 filhos. O primeiro deles, Radan, o mais velho, que no caso ele se consolidou como Flagelo Estelar, aprendendo a magia gravitacional. Ricard, ele ficou como o julgamento de uma certa terra sagrada, por assim dizer, e a Runny, que se tornou uma bruxa. A união também do Radagon à Raia Lucaria permitiu que alguns nobres conseguissem aprender a magia pedrilhante, tanto que de vez em quando a gente consegue notar alguns nobres com cajado pedrilhante usando magia assim. Aqueles negócios chato pra cá. Só que tem um porém. Quando um nobre não ia muito bem na academia, ao contrário de se tornar aquela besta inconsciente e vagando infinitamente sem propósito nenhum, eles ganhavam um cajadinho lá normal pra conseguir usar magia simples de consolação, já que eles tinham um status alto dentro da academia por conta da união deles dois. Mas aí começou a dar as merdas. Radagon teve que voltar pra Térvore pra poder se casar com o Mai. Acabou partindo o coração da nossa queridíssima Renala, o que deixou ela num estado mentalmente deplorável, por assim dizer. Fissurada somente pelo ovo de âmbar, que no caso foi o último presente do seu ex-marido após partir o seu coração. Agora ela fica aqui resetando aqueles alunos infinitamente, que no caso são aqueles inimigos que a gente encontra em volta assim, que elas estão cantando uma canção pra proteger a Renala dentro do seu casulo. Depois que a nossa queridíssima rainha Renala ficou nesse estado de choque, teve uma pequena ruína na família cariana. Os estudiosos de Raia Lucaria tomaram o poder, por assim dizer, reprimindo nossa querida rainha aqui, trancando ela dentro da biblioteca. Trancando, na verdade, né? Porque eu acredito que com o poder dela ela poderia sair a qualquer momento, só que como ela ficou nesse estado, né, não deu certo. Outra coisa importante que dá pra gente poder analisar também nessa questão, quando a gente luta com a Renala, a gente não mata ela. My beloved, have no fear. I will hold thee. Patience. Ye will be countless born, forever and ever. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Foul trespasser. Send word far and wide. Of the last queen of Caria, Renala of the Full Moon. A gente pode acabar com a primeira parte, que no caso a gente elimina todos os alunos que estão cantando, que no caso já foram renascidos e tinham esse defeito de conseguir se arrastar somente porque o renascimento ele acabou deteriorando seus corpos, modificando, deformando, e isso acabou acontecendo com eles. Depois que a gente mata a primeira fase da Renala, no caso derrota ela na primeira fase, a gente derruba o ovo de âmbar longe dela, ela fica se arrastando pra tentar chegar no ovo. Tem um espírito da Renala que aparece na nossa frente, nos chamando de invasores. Só que não é a Renala ali. A pessoa que tá naquele espírito é a Runny, a filha da Renala. Então na segunda fase a gente tá lutando contra a Runny. E quando a gente acaba com tudo, ela está nessa posição aqui. A gente derruba a Renala aqui. Ela vai se arrastando. Lentamente, a Runny aparece em formato da Renala, não deixando a gente perceber que é ela. E luta contra a gente por ter invadido o espaço da mãe dela, mandando a gente direto pra área da lua. Depois que a gente derrota a Runny, a gente encontra a Renala, que acabou recuperando o ovo que a gente derrubou aqui. E permanece no seu estado de choque, ignorando o fato que a gente lutou contra ela e nos possibilitando renascer infinitamente se a gente tiver o material necessário, que no caso é a lágrima larval utilizada em Nox. Beleza? Queda da família cariana. O que aconteceu depois? Esta aqui é a mansão cariana. No caso, mansão da família da Renata. Contrataram mercenários para tentar acabar de vez com a família cariana. Eliminar a ameaça que seria a Renala de uma vez só. No caso, seriam os guerreiros Ku. Uma guerra civil.
se iniciou. A gente pode ver isso um pouco mais a fundo bem aqui. Aqui um pequeno exemplo de como tá sendo a guerra civil. Esse no caso são os guerreiros Ku, um daqueles nobres que não conseguiram se sair muito bem na academia, mas tem um cajadinho pra mostrar que eles faziam parte. E esse carinha também representa uma união que a Alucard fez. Como eu falei antes, a Alucard ela não tinha preconceito com raças, então qualquer raça que chegava pra ela e falava que gerava lealdade à família cariana, eles estavam aceitando. Os gigantes foram um deles, junto com lobos, albináricos, semi-humanos, e ficou nessa desgraça aí por um bom tempo. No caso, de um lado tinha também os cavaleiros carianos, que eram a elite mais forte entre cavaleiros dentro das terras intermédias. No caso, além de serem ótimos lutadores, eles tinham as pedras pedrilhantes dentro das suas armas, armaduras, e conseguiam acabar com uma boa parte aí. Então, mesmo eles sendo um número menor, eles conseguiram acabar com uma galera da Térvore. Depois de um bom tempo nessa situação, eles foram perdendo força, começaram a marchar em direção à mansão cariana para poder eles terminar de vez com a linhagem da Renala, só que eles tiveram uma pequena surpresinha no caminho. Eles utilizaram suas armaduras, foram em direção à mansão cariana, só que eles encontraram com um alto e poderoso feitiço de defesa que obrigou eles a recuarem. Então eles não conseguiam chegar perto, então simplesmente desistiram por hora. Até o Ishi fala sobre isso também, que ele recomenda que a gente não vá com o corcel e a vida adequada para conseguir passar por aqui. É bem fácil. A DLC ele abordou sobre essas mãos aqui, mas eu não entendi ainda. Ah, eu acho que isso se enquadra na situação que, tipo, ó, isso, os dedos eles são também uma raça de seres igual a todos os outros nas terras intermédias. Então, acredito eu, por eles estarem aqui na mansão cariana, que eles também geraram um voto de lealdade à família da Renala. E por isso que eles estão aqui, eles conseguem estar utilizando magia pedrilhante também. Eu nunca entendi essa parte até sair a DLC. No caso, tipo, existe a Mãe de Dedos, que seria a progenitora de todos esses seres. Então, se eles são uma raça também que fazem parte das terras intermédias, por assim dizer, porque no caso eles estão mais na Terra Sombria do que aqui, eu acredito que seja parte do voto também que eles fizeram para proteger a família cariana. Bom, sobre Alucard é isso. Não tem muita coisa mais a adicionar, pelo menos da minha parte. Como eu falei, se você quiser saber um pouco mais sobre essa história aprofundada, para o jogo, vai lendo os itenzinhos, vai montando sua teoria também, que ela é bem interessante. E eu resolvi trazer esse vídeo aqui primeiro, para começar um novo estilo de vídeo com o meu rosto. E eu queria entender um pouco mais também aonde é que eu tô pisando. Então foi bem interessante fazer isso. Muito obrigado pelo seu acesso, tamo junto, valeu e falou. Até mais.